Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Chegamos para falar muito do Santos Futebol Clube e sobre a entrevista de ontem do Andrés Rueda da Rádio Bandeirantes. Ao Capelanes, o Rueda abriu o jogo na Rádio Bandeirantes, falou da situação grave financeira que o Santos vive, dívida a longo prazo de 700 milhões e um passivo a curto prazo aproximadamente de 180 milhões. É muita grana. O Rueda detalhou muito bem nessa entrevista. Você vai acompanhar tudo daqui a pouquinho. Eu vou soltar o áudio de Andrés Rueda. E também, lembrando que hoje nós temos pré-jogo e transmissão ao vivo na varanda mais famosa do Brasil, de Santos e Ferroviária. A transmissão do jogo começa às 16 horas, eu vou comandar o pré-jogo com as escalações, com a sua participação. A gente vai bater uma bola falando de Santos e Ferroviária e 17 horas vem o narrador Varanda Show Flávio Chig, com a narração mais emocionante do YouTube, aqui na varanda mais famosa do Brasil. Vamos acompanhar o que disse Andrés Rueda à Rádio Bandeirantes? A situação do Santos é muito complicada, é muito crítica. E aí, Andrés Rueda, conta um pouquinho pra gente da situação financeira do clube. Duas perguntas em relação a essa parte financeira. O senhor está nesse início de gestão, está pegando o barco e tentando resolver a situação do Santos, mas eu queria que o senhor falasse em números. Qual que é o tamanho da dívida do Santos e se o senhor pudesse definir com uma palavra, qual é a situação financeira do clube hoje, presidente? Por gentileza, boa noite. Boa noite. A dívida está beirando, se não superando, 700 milhões, tá? É um número grande, não assusta. O problema nosso é o curto prazo. O clube deixou muito tempo sem administrar essa dívida, ela estourou basicamente no momento único. Quando eu digo que estoura, é que ela vem com o tempo na justiça e chegou no momento de que está no judiciário, está na FIFA, tá? As contas bloqueadas a gente teve pelo problema que vocês devem acompanhar, da DOM, tá? Aquela questão dos 5 milhões de euros que virou 15, eles judicializaram, o juiz acatou e deu bloqueio total das contas e dos recebíveis em função disso. É uma situação crítica, porém administrável, tá? Quer dizer, preocupante, mas tem que ser administrada, ser encarada friamente e resolvendo pouco a pouco. A gente tem, pra você ter uma ideia, só de acordos judiciais para 2021, já julgados na parte trabalhista, acordos feitos no judiciário, mais de 24 milhões. Ou seja, são coisas que você não pagar o acordo judicial, o valor da multa e, obviamente, as contas vão ser novamente bloqueadas, tá? Fica insustentável. Então, o que preocupa muito é o curto prazo, tá? E é o que a gente está se dedicando. Para vocês terem uma ideia, a lição de casa todo dia o presidente sentar com o financeiro, com o jurídico do lado, ver o que sobrou no caixinha hoje, o que dá para pagar, se eu não pagar essa conta, o que acontece, qual é a multa, dá para conversar, ou seja, administrar escassez. Mas faz parte, de novo, era sabido e cabe a nós resolver isso o mais rápido possível. Presidente, tudo bom? Gustavo Soler aqui, prazer estar falando com o senhor, você trazendo todos esses números e é claro que também o torcedor santista tem a preocupação na questão técnica, porque hoje o Santos tem os transfer bans ativos, não pode reforçar o elenco e até por conta dessas pendências também não vai fazer nenhuma loucura no mercado como fez em anos anteriores. Então eu queria que o senhor falasse a respeito dessas situações na FIFA, os transfer bans e se há uma expectativa e alguma projeção dessas dívidas serem pagas para pelo menos jogadores, no caso do próprio Copete, que já faz parte do elenco, poder atuar pelo Santos Futebol Clube e aí ser um reforço, entre aspas, um reforço caseiro do Santos. E também você já bateu no ponto da DOM. Como está essa dívida com a DOM? Vocês têm alguma projeção de pagar essa pendência ou em que pé está essas duas situações, por favor? O Copete, se eu não me engano, já saiu no vídeo de hoje, tá? Ele já pode jogar pelo Santos, tá? Era um processo diferente, né? Ele estava emprestado para fora, ele só poderia ser registrado de volta ao Santos a partir do dia 1º, tá? Agora, do transfer ban, hoje só tem uma pendência, né? Que é o caso do Soteldo, que teoricamente estava resolvida com o clube.
demorou muito mais do que a gente imaginava uma solução definitiva em função do jogador não querer voltar. Ou seja, houve uns problemas que a gente está tentando, de todas as maneiras, resolver, tá? E a previsão é que isso seja feito de uma maneira até rápida, tá? Do jeito que está uma situação incômoda, acho que para todo mundo, tá? Para o Santos, para o próprio jogador e para o time de lá, tá? Continuamos conversando para chegar numa solução que atenda a todo mundo, tá? É ruim, mas como você bem falou, né? Devido à situação financeira nossa, isso não está impactando diretamente no aspecto futebol, tá? A gente realmente não teria condições de fazer contratações nesse período. No caso do Dói, a gente tinha as contas, por isso que eu falei, até sexta-feira 100% bloqueadas. Na sexta-feira saiu uma decisão judicial onde ela liberou as receitas futuras, né? O que já está bloqueado, né? Isso aí deve passar de 10, 12 milhões, isso daí já não tem mais volta. Mas as receitas futuras foram desbloqueadas, 85% para o clube e 15% fica bloqueado numa conta na DOI. Estamos tentando também, como desde o começo, negociar com eles o valor. A dívida é devida, o que a gente pode questionar, se tem que ser 5, 15, um valor intermediário, e a gente está tentando fazer um acordo, tá? Um acordo, a gente deve não nega e quer pagar diante das possibilidades. Agora, uma coisa importante colocar aqui, que a gente não vai cometer erros que foram muito comuns no clube. Você, para tirar um problema da frente, você promete uma coisa sabendo que você não vai poder cumprir. Então, você simplesmente está postergando o problema e deixando ele pior do que é. Então, a gente a partir da decisão de sexta, a gente vai estar começando a negociar agora com o jurídico da DOI e ver se a gente chega num acordo que dê para ser pago. Tá? Não adianta prometer um valor que a gente não vai ter condição de honrar. Tá aí, Andrés Rueda ontem para a Rádio Bandeirantes, uma excelente entrevista. Rueda também falou da folha salarial do Santos, que atualmente é de 8 milhões de reais sem encargos. Com encargos, você acrescenta 40% ou 50%, a folha chegaria a 12 milhões de reais. Ele entende que é uma folha para o Santos muito alta nesse momento, ele precisa imediatamente, de forma emergencial, reduzir essa folha para 5 milhões e meio sem encargos, ou seja, ele está falando de uma redução de 2,5, 3 milhões de reais na folha salarial do Santos. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Pato Sanches dificilmente terá o seu contrato renovado. Você também tem outros salários altos, como o Vladimir, que também não deve ter o seu contrato renovado no final desse ano. Você tem Soteldo, que possivelmente não fique no Santos realmente, né? Se precisa reduzir a folha e automaticamente tem contratos de jogadores com valores altos vencendo, é muito difícil que o Santos consiga segurar Pato Sanches, que vence o contrato em julho, Vladimir, que também tem uma folha salarial muito alta, Soteldo, que também tem todo o enrosco com o Atipato. Olha, são 3 jogadores aí que provavelmente deverão deixar o Santos em 2021. E também ele falou na mesma entrevista de vender jogadores. Não tem outro remédio para o Santos Futebol Clube, que vai precisar vender de 1 a 2 jogadores, né? Um deles, a gente sabe que o Caio Jorge é um jogador muito valorizado no mercado europeu. Então pode ser o Caio Jorge um dos jogadores e o outro é Felipe Jonathan ou também o Sandri. Felipe Jonathan sendo bastante cobiçado pelo mercado europeu, e também nós temos o garoto Sandri, que é um jogador de muito talento, muita qualidade e já tem visibilidade no mercado europeu. Vamos aguardar. Nós já sabíamos a situação financeira do clube. É importante essa entrevista do Rueda, né? A gente acaba ficando muito preso às entrevistas do próprio clube e não tem perguntas, né, detalhadas, perguntas mais objetivas. É muito legal você ver o Rueda abrindo o jogo. Eu tava sentindo falta de uma entrevista mais transparente do Andrés Rueda. Essa entrevista foi muito boa para a Rádio Bandeirantes. Situação complicada do Santos Futebol Clube, mas o bom torcedor, o bom varandeiro, é que o Santos nesse momento passa por uma administração idônea, né? Me parece que são pessoas corretas,
dirigindo o Santos nesse momento, vão passar o Santos a limpo. Podemos, de fato, sofrer no ano de 2021, mas eu não tenho dúvida nenhuma que em 2022 o Santos vai ter, de fato, uma questão financeira muito mais equacionada e vai poder fazer contratações, poder fazer maiores investimentos, algo que não pode ser feito em 2021. Varandeiros, encontro marcado com todos vocês, 16 horas, tem pré-jogo Santos e Ferroviária. Eu quero contar muito com a sua audiência, muito com a sua parceria para essa grande transmissão da varanda mais famosa do Brasil. Valeu, galera, um grande abraço e até às 16 horas. Valeu, abraço, tchau!